O filme Shrek, lançado em 2001, teve sua inspiração na história de Maurice Tillet, nascido em 23 de outubro de 1903, na Rússia. Aos 17 anos, ele começou a apresentar mudanças físicas devido à acromegalia, uma condição causada pelo excesso de produção do hormônio do crescimento, que resultou em crescimento exagerado do crânio, mandíbula, mãos e pés. Maurice se tornou famoso como lutador, conhecido como o Monstro de Notre Dame. Sua aparência única inspirou a criação do personagem Shrek. Apesar de ser altamente culto, falando cerca de 10 idiomas e escrevendo poesias, Maurice sabia que seria julgado por sua aparência. Para lidar com isso, ele ingressou no teatro e, em 1937, mudou-se para os Estados Unidos, onde se tornou lutador profissional. Como campeão peso pesado da Associação Americana de Luta Livre, adotou o nome de Anjo Francês em homenagem aos seus pais. Antes de sua morte, em 1954, Maurice permitiu que moldes de sua cabeça fossem feitos, resultando em 3 máscaras. 2 estão em exibição em museus nos Estados Unidos, enquanto a terceira pertence ao empresário Patrick Kelly. Sua história continua a ser uma inspiração. Isaac W. Sprague, conhecido como o Esqueleto Vivo, tinha uma condição médica que desafiava a compreensão dos especialistas da época. Nascido em Massachusetts em 1841, Isaac era uma criança saudável, mas, na adolescência, começou a perder peso de forma drástica, apesar de manter uma alimentação normal. Seu corpo foi se tornando cada vez mais magro, até pesar apenas 19 quilogramas na idade adulta. Apesar das dificuldades, Isaac não deixou que sua condição o definisse. Ele encontrou uma oportunidade de sustento no circo de Phineas Taylor Barnum, onde sua aparência frágil despertava tanto curiosidade quanto admiração. Mas Isaac era mais do que uma aparência. Ele se casou 2 vezes, teve 3 filhos e viveu mais do que o próprio Barnum, mostrando que sua força não estava nos músculos, mas na resiliência de seu espírito. Cucu, conhecida como a Menina Pássaro, nasceu em 1880 na Geórgia, com a síndrome de Sekel, também chamada de nanismo em forma de cabeça de pássaro. Essa condição deu a ela características únicas, como uma cabeça pequena, nariz em forma de bico e um queixo retraído. Durante suas apresentações, Cucu usava um figurino que imitava um pássaro, com penas e um cocar decorado com uma pluma, reforçando seu apelido. Seus atos eram marcados por danças excêntricas e movimentos que imitavam os de um pássaro, balançando os braços como se fossem asas. O público ficava cativado com sua capacidade de transformar suas características físicas em uma performance artística única. Apesar dos desafios de sua condição, Cucu encontrou uma maneira criativa de entreter e fascinar o público, tornando-se uma figura famosa no mundo dos shows de aberrações. Enquanto alguns artistas superavam a ausência de membros, Joseph Merrick enfrentava o desafio oposto: deformidades excessivas. Conhecido como o Homem-Elefante, Merrick nasceu em 1862, em Londres, com uma condição rara chamada Síndrome de Proteus, que causa crescimento descontrolado da pele, ossos e tecidos. Sua cabeça era desproporcionalmente grande, com protuberâncias ósseas e uma pele espessa que deformava seu rosto. Isso o isolou da sociedade, levando-o a buscar refúgio no mundo dos espetáculos. No entanto, a vida de Merrick mudou quando conheceu o médico Frederick Travis, que enxergou além das aparências e descobriu um homem inteligente, sensível e gentil. Sob os cuidados do médico, Joseph encontrou dignidade e paz, tornando-se respeitado não apenas por sua história de superação, mas por sua alma bondosa e mente brilhante. Prince Randian, chamado de Homem-Cobra ou Torso Humano, nasceu em 1871, na Guiana Britânica. Sem braços ou pernas, ele tornou-se uma figura célebre em apresentações circenses. Demonstrando incrível habilidade, Prince escrevia, pintava e até acendia cigarros usando apenas a boca. Randian foi um artista de longa data do Ringling Brothers e Barnum and Bailey Circus, e também apareceu no filme Freaks, de 1932, consolidando seu legado. Sua vida e carreira destacam como ele superou desafios físicos para entreter e inspirar multidões. Fannie Mills, conhecida como a Garota Pé Grande de Ohio. Nascida em 1860, Fannie tinha uma condição rara chamada doença de Milroy, que fazia seus pés crescerem de forma desproporcional. Com apenas 1,58 m de altura e pesando 52 kg,
Fanny chamava a atenção pelo contraste entre seu corpo pequeno e seus pés gigantescos, que mediam incríveis 48 centímetros de comprimento por 18 de largura. Em 1885, ela decidiu abraçar sua singularidade e juntar-se ao circo. Apresentada como a garota pé grande de Ohio, ela percorreu o país, encantando o público não só com seus pés enormes, mas também com sua personalidade cativante. Seus promotores até ofereceram uma recompensa de $5.000 para qualquer homem disposto a se casar com ela. Uma jogada de marketing que só aumentou sua fama. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Em 1886, Fanny se apaixonou por William Brown, irmão de sua enfermeira, e os dois se casaram. Um verdadeiro conto de amor que floresceu sob as lonas do circo. Grace McDaniels nasceu em 1888 com a síndrome de Sturge-Weber, uma condição rara que causava malformações nos vasos sanguíneos e resultava em uma grande mancha de nascença no rosto. Ela se juntou ao circo de Harry Lewiston na década de 1930 e rapidamente se tornou uma das atrações mais populares. Sua aparência única e capacidade de atrair grandes públicos permitiram que Grace sustentasse a si mesma e ao filho, Elmer, que a acompanhava em suas viagens. Nas colinas do Tennessee, em 1870, nasceu Ella Harper, uma menina que desafiaria a imaginação de toda uma nação. Ela nasceu com uma rara condição ortopédica chamada genu recurvatum congênito, que fazia seus joelhos se curvarem para trás, fazendo com que suas pernas lembrassem as de um camelo. Apesar do desafio físico, ela era uma garota determinada. Desde pequena, aprendeu a se mover de forma surpreendentemente ágil, andando de quatro com graça e destreza. Aos 16 anos, ela juntou-se ao circo W. A. Harris Nickel Plate, onde foi apelidada de a Garota Camelo. O público ficava maravilhado ao vê-la desfilando pelo picadeiro, mas ela tinha sonhos além do circo. Após apenas uma temporada, ela decidiu abandonar o mundo dos espetáculos e usar suas economias para investir em sua educação, mostrando que sua força não estava apenas em sua resistência física, mas também em sua determinação de trilhar o próprio caminho. Ictiose, derivada do termo grego para peixe, é uma condição de pele que causa ressecamento e descamação. Suzy, uma mulher com pele especialmente áspera e rachada, recebeu o apelido de pele de elefante. Sua aparência fascinava o público, que a via como uma curiosidade nos circos. Apesar da admiração que gerava, Suzy enfrentava desafios diários devido à sua condição. Sua história ressalta as lutas pessoais daqueles que se apresentavam nos shows de aberrações. Número 5. Lionel, o homem com rosto de leão. Se Prince Randian provou que as limitações físicas podem ser superadas, o próximo artista desafiou não apenas as normas sociais, mas também a própria percepção do que significa ser humano. Conheça Stefan Bibrovsky, o homem que ficou conhecido mundialmente como Lionel, o homem com rosto de leão. Nascido em 1891, em uma pequena vila do Império Russo, Lionel tinha uma condição rara chamada hipertricose, também conhecida como síndrome do lobisomem. Essa condição fazia com que seu corpo inteiro fosse coberto por uma espessa camada de pelos, incluindo o rosto, o que lhe dava uma aparência semelhante à de um leão. Seu cabelo crescia de forma densa e abundante, cobrindo-o da cabeça aos pés, criando uma imagem que fascinava e, ao mesmo tempo, assustava aqueles que o viam pela primeira vez. O nascimento de Lionel gerou muitas superstições e lendas locais. Algumas pessoas diziam que sua mãe havia se assustado com um leão durante a gravidez, enquanto outras acreditavam que ele era fruto de uma maldição. No entanto, por trás dessas histórias, havia um garoto inteligente, gentil e cheio de curiosidade sobre o mundo. Quando ainda era jovem, Lionel foi descoberto por promotores de espetáculos e, eventualmente, juntou-se ao famoso circo Barnum e Bailey. Lá, ele recebeu o nome artístico de Lionel, o homem com rosto de leão, e rapidamente se tornou uma das atrações mais populares do circo. O público ficava fascinado não apenas por sua aparência exótica, mas também por sua presença de palco cativante. Lionel desafiava as expectativas do público em todos os aspectos. Enquanto muitos esperavam encontrar um homem selvagem, descobriram um artista eloquente, educado e incrivelmente talentoso. Ele era fluente em vários idiomas, incluindo alemão, inglês e polonês, e demonstrava uma inteligência aguçada que impressionava até mesmo os céticos mais rigorosos.
Apesar de enfrentar preconceito e curiosidade mórbida ao longo da vida, Lionel manteve uma atitude digna e positiva. Ele viajava o mundo, apresentando-se para multidões em diversos países e inspirando pessoas com sua história. Fora dos holofotes, era um homem reservado, dedicado à sua família e conhecido por sua bondade e generosidade com aqueles que o conheciam pessoalmente. Lionel provou que, independentemente da aparência, o que realmente define uma pessoa é o caráter, a inteligência e a forma como ela escolhe viver sua vida. Sua história continua a inspirar gerações, lembrando-nos de que a verdadeira beleza está muito além do que os olhos podem ver. Pippi e Flip eram irmãs gêmeas nascidas com microcefalia, uma condição que resulta em um tamanho reduzido da cabeça e algumas dificuldades cognitivas. Conhecidas como as Gêmeas de Yucatán, acreditava-se que elas haviam nascido na península de Yucatán, no México. Elas se apresentaram no chamado Circo dos Horrores, onde atraíram curiosidade e simpatia por conta de seu comportamento alegre e inocente. As colegas de trabalho descreviam as duas como carismáticas. Apesar das dificuldades impostas por sua condição, encontraram no circo um meio de sustento e comunidade. As irmãs também foram retratadas no filme Freaks, de 1932, dirigido por Todd Browning. Sua história trouxe atenção para as dificuldades enfrentadas por pessoas com condições especiais e ajudou a humanizar os artistas desses shows. Décadas depois, elas inspiraram a personagem Pepper na série de televisão American Horror Story, Freak Show. Hoje, é essencial lembrar que pessoas com microcefalia ou qualquer outra condição merecem respeito, empatia e igualdade, superando os estigmas do passado. Número 3. O Homem de Três Pernas. Enquanto Fannie Mills fascinava o público com seus pés gigantescos, outro artista estava prestes a conquistar o mundo com uma peculiaridade ainda mais incomum: uma perna extra. Conheça Francesco Lentini, o homem que ficou famoso como o Homem Maravilha de Três Pernas. Nascido na Sicília em 1889, Francesco veio ao mundo com uma condição raríssima. Ele tinha uma terceira perna, resultado de um gêmeo parasita que não se desenvolveu completamente no útero. Essa perna adicional, que se estendia a partir de seu quadril direito, não era apenas um apêndice. Ela era funcional até certo ponto, possuindo um pé rudimentar, o que tornava seu caso ainda mais fascinante do ponto de vista médico. Para muitos, ter um corpo tão diferente poderia significar uma vida de dificuldades e limitações. Mas, para Francesco, sua anatomia única foi a chave para um futuro brilhante e cheio de oportunidades. Desde pequeno, ele demonstrava uma incrível capacidade de adaptação. Francesco aprendeu a caminhar, correr e até mesmo andar de bicicleta, utilizando suas três pernas com uma coordenação surpreendente. Essa habilidade incomum logo chamou a atenção de promotores de espetáculos e circos ao redor do mundo. Aos 8 anos de idade, ele se mudou com a família para os Estados Unidos, onde rapidamente se tornou uma das maiores estrelas do circuito de atrações bizarras. Apresentado como o Grande Lentini, ele impressionava o público não apenas por sua aparência singular, mas também por suas habilidades atléticas. Ele chutava bolas com precisão, saltava obstáculos e até dançava com uma agilidade que desafiava qualquer expectativa. Francesco não era visto apenas como uma curiosidade. Ele era um verdadeiro showman, um artista completo que cativava plateias com seu carisma e talento. Por trás das cortinas, no entanto, Francesco levava uma vida comum e cheia de propósito. Ele se naturalizou cidadão americano, casou-se e teve 4 filhos saudáveis, provando que sua condição física não limitava sua capacidade de ter uma família amorosa. Com o dinheiro que ganhou durante sua carreira, comprou uma fazenda para sua família na Itália, mostrando que, apesar da fama internacional, ele nunca se esqueceu de suas raízes. Francesco é lembrado não apenas por sua aparência, mas por sua determinação em viver uma vida plena e significativa. Pauline Musters, nascida em 26 de fevereiro de 1876, na Holanda, é reconhecida pelo Guinness Book como a menor mulher que já viveu. Ela media apenas 30 centímetros de altura. Pauline faleceu em Nova York aos 19 anos, devido a pneumonia e meningite. Durante sua breve carreira, Pauline destacou-se em acrobacias e apresentações de dança, cativando o público com seu talento e presença de palco. Sua condição física não a impediu de brilhar nos palcos, conquistando admiração por sua agilidade e coragem.
Mesmo 120 anos após sua morte, sua história é lembrada como um exemplo de resiliência e talento inigualável. Myrtle Corbin surpreendeu o mundo com algo ainda mais incomum. Ela nasceu com 4 pernas. Myrtle veio ao mundo em 1868, no Tennessee, com uma condição rara chamada dipígia, que resulta em uma duplicação da pelvis e dos membros inferiores. Isso fazia com que ela tivesse 2 pernas totalmente funcionais e mais 2 menores, que se moviam de forma limitada. Desde jovem, Myrtle aprendeu a andar com suas pernas externas, exibindo uma graça impressionante. Aos 13 anos, ela se juntou ao circo de Phineas Taylor Barnum, onde rapidamente se tornou uma sensação. O público ficava maravilhado ao vê-la movimentar suas 4 pernas de forma independente, enquanto médicos viajavam de longe para estudar sua anatomia única. No entanto, sua vida não se resumia ao circo. Myrtle se casou com James Clinton Bicknell, um homem que a amava além das aparências. Juntos tiveram 4 filhos, provando que a força do espírito humano e a capacidade de amar não conhecem limites. Alice Elizabeth Doherty, também conhecida como a Garota Lobisomem, nasceu com hipertricose lanuginosa, uma condição rara que a fez nascer com uma espessa camada de pelos finos cobrindo seu corpo. Desde muito jovem, Alice atraiu atenção por sua aparência incomum. Seus pais, percebendo a curiosidade em torno de sua condição, decidiram exibi-la em shows de aberrações. Alice tornou-se uma figura conhecida, cativando o público com sua aparência única em apresentações circenses. Em uma época em que as mulheres eram pressionadas a se conformar a rígidos padrões de beleza, Annie Jones desafiou todas as expectativas. Nascida na Virgínia, em 1865, Annie desenvolveu uma barba completa ainda bebê, devido a uma condição chamada hirsutismo. Com apenas 9 meses de vida, ela já era uma celebridade, exibida como o bebê Esaú sob a gestão de Phineas Taylor Barnum. À medida que crescia, Annie abraçou sua aparência única, usando vestidos elegantes e adornos sofisticados que destacavam tanto sua feminilidade quanto sua barba impressionante. Annie não era apenas uma atração de circo. Ela era uma artista talentosa e uma defensora da aceitação das diferenças. Durante sua carreira, ela lutou contra o estigma associado às mulheres com características físicas fora do padrão, mostrando que a beleza está na autenticidade e na confiança em si mesma. Grady Stiles Jr., apelidado de Garoto Lagosta, nasceu com ectrodactília, uma condição congênita que fazia suas mãos e pés parecerem garras de lagosta. Ele seguiu os passos de sua família e tornou-se uma atração em circos e shows de aberrações. Entretanto, sua vida pessoal foi marcada por problemas, incluindo uma luta contra o alcoolismo. Em 1978, Grady cometeu um crime ao assassinar o noivo de sua filha, o que resultou em sua prisão. Sua história é um exemplo das complexidades enfrentadas por pessoas com condições raras, que muitas vezes eram vistas apenas como curiosidades. Alice Doherty, conhecida como a Garota Lanosa de Minnesota, chamava a atenção com seus cabelos dourados. Nascida em Minneapolis, em 1887, Alice tinha hipertricose lanuginosa, que fazia com que seu corpo fosse coberto por uma camada fina de pelos loiros. Desde o nascimento, sua aparência incomum intrigava todos ao seu redor. Conforme crescia, os pelos atingiram cerca de 23 centímetros de comprimento, transformando Alice em uma atração natural. Seus pais decidiram exibi-la em espetáculos, o que lhe rendeu fama e fortuna no circuito do meio-oeste americano. Apesar da popularidade, Alice nunca se sentiu à vontade com a vida nos palcos. Aos 28 anos decidiu se aposentar, buscando uma vida mais tranquila, longe dos olhares curiosos. Edouard Beaupré, nascido em 9 de janeiro de 1881, no Canadá, era conhecido como o Gigante Canadense. Ele se destacou por sua altura impressionante e habilidades atléticas. Edouard era uma estrela do Ringling Brothers e Barnum and Bailey Circus, onde exibia sua força descomunal, levantando objetos pesados e participando de atos de luta livre. Apesar dos desafios associados à sua altura extrema, ele encontrou nos shows de aberrações uma maneira de viver e impressionar o público com sua presença física e talento. Número 7. General Tom Thumb. Enquanto ela enfrentava desafios de mobilidade, outro artista conquistava o público com sua estatura diminuta. Em um mundo onde o tamanho muitas vezes é associado ao poder, Charles Sherwood Stratton provou que a grandeza não depende da altura.
Nascido em Connecticut em 1838, Charles tinha uma forma rara de nanismo e parou de crescer com apenas 63 centímetros de altura. Sua vida mudou quando foi descoberto pelo lendário showman Phineas Taylor Barnum, que o transformou em uma estrela internacional com o nome artístico de General Tom Thumb. Dotado de carisma, humor e uma presença de palco impressionante, ele se apresentou para reis, rainhas e presidentes. Mais do que uma atração, Charles era um homem de negócios inteligente que fez uma parceria com Barnum e construiu um verdadeiro império no mundo do entretenimento. Seu casamento com a também artista Lavinia Warren se tornou um evento grandioso, provando que o amor não tem medidas. As gêmeas siamesas Millie e Christine McCoy nasceram em 1851, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Unidas pela parte inferior da coluna, elas enfrentaram uma dupla adversidade: sua condição física e o fato de terem nascido escravas. Apesar das dificuldades, Millie e Christine tornaram-se artistas de circo e talentosas cantoras, alcançando sucesso e reconhecimento. Elas também lutaram por autonomia e dignidade em uma sociedade que lhes impunha grandes desafios. Conheça Martin Laurello, o Homem Coruja. Nascido Martin Emmerling em 1886, na Alemanha, Laurello possuía uma condição rara que lhe conferia uma flexibilidade extraordinária na coluna cervical, permitindo que ele girasse a cabeça para trás quase completamente. Sua carreira no circo começou no início dos anos 1900, quando se juntou ao famoso circo Barnum e Bailey. O público ficava hipnotizado ao vê-lo realizar tarefas comuns, como beber água ou fumar um cigarro, enquanto mantinha a cabeça completamente virada para trás, como se fosse uma verdadeira coruja humana. Laurello também se apresentou em outros espetáculos de renome, como o Acredite Se Quiser, de Robert Ripley, e o Circo dos Irmãos Ringling. No entanto, sua vida pessoal teve altos e baixos. Ele enfrentou problemas com o alcoolismo e até foi acusado de simpatizar com o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial, embora essas alegações nunca tenham sido comprovadas. Apesar das controvérsias, continuou se apresentando até a velhice, mostrando que sua paixão pelo circo era inabalável. Fedor Jevtichel, um artista russo conhecido como Jojo, o Garoto Cão, ficou famoso nos espetáculos de P.T. Barnum. Nascido com hipertricose, uma condição que provoca crescimento excessivo de pelos no rosto e corpo, ele rapidamente se tornou uma estrela. A presença marcante de Fedor no palco e sua aparência única fizeram dele uma figura icônica. Anos depois, seus traços físicos influenciaram a criação do personagem Chewbacca, da franquia Star Wars. Hunter nasceu em 1895 no Missouri, com genu recurvatum, uma condição que fazia suas pernas dobrarem para trás, impossibilitando-o de ficar em pé ou usar muletas. Por isso, movia-se sobre os 4 apoios, semelhante a um pônei. Após a Guerra Civil, Hunter tornou-se famoso ao exibir sua habilidade única em um parque de diversões no Texas. Ele passou 36 anos se apresentando, conquistando admiração por superar suas limitações físicas, apesar dos desafios enfrentados em uma sociedade pouco inclusiva. Bill Dirks nasceu no Alabama e começou a se apresentar em circos aos 40 anos, após ser descoberto em sua cidade natal. Ele ficou conhecido como o Homem com 3 Olhos, por usar maquiagem que criava a ilusão de um terceiro olho entre os 2 narizes que possuía, devido a uma anomalia facial. Embora a técnica fosse simples, a apresentação de Bill fascinava o público, tornando-o uma grande atração nos circos itinerantes. Ele deixou para trás sua vida anterior para viver da fama e fortuna que conquistou no circo. Johnny Eck, conhecido como o Homem Sem Corpo, foi um dos artistas mais notáveis do circuito de shows de aberrações entre as décadas de 1930 e 1950. Nascido com agenesia sacral, uma condição rara que o deixou sem a metade inferior do corpo, Johnny desafiou expectativas e se tornou um mestre em demonstrar habilidades extraordinárias. Ele se apresentava em diversos circos e shows, impressionando o público ao caminhar com as mãos, realizar acrobacias e até jogar basquete. Seu talento e determinação desafiavam as visões sociais sobre deficiências, transformando-o em uma figura cativante e inspiradora. Além das apresentações, Johnny seguiu uma carreira nas artes, destacando-se como pintor e escultor. Ele também participou de filmes, sendo mais notável sua atuação no clássico de terror Freaks, de 1932.
Johnny transformou sua singularidade em uma plataforma para demonstrar as possibilidades de superação de limitações físicas, deixando um legado de resiliência e autossuperação. Lembre-se, o que nos torna diferentes é também o que nos faz especiais. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos como este. Até a próxima, com mais curiosidades que nos conectam ao passado e nos inspiram no presente.